Antes de pensar em tudo aquilo que você precisa resolver hoje, existe uma coisa que pode mudar a maneira como você enfrentará todas as outras: colocar Deus em primeiro lugar. Talvez sua mente já esteja ocupada com contas, mensagens, trabalho, compromissos, decisões, problemas e responsabilidades que não podem simplesmente ser ignoradas. Talvez você tenha acordado pensando em tudo o que precisa fazer e, sem perceber, Deus acabou ficando para depois. Mas Jesus nos ensinou uma ordem diferente. Muitas vezes tentamos primeiro organizar nossa vida, resolver nossos problemas e colocar tudo no lugar para só então buscar a Deus. Só que talvez seja justamente o contrário que precisamos fazer: buscar primeiro o Senhor e permitir que Sua presença coloque nosso coração, nossas prioridades e nossos caminhos no lugar certo. Existe uma diferença entre acreditar que Deus existe e realmente buscá-lo. Existe uma diferença entre lembrar de Deus ocasionalmente e construir a vida ao redor dele. Podemos conhecer versículos, frequentar uma igreja, ouvir mensagens cristãs e até fazer algumas orações, e mesmo assim, permitir que Deus ocupe apenas os espaços que sobraram em nossa rotina. Aos poucos, o urgente começa a ocupar o lugar do importante. A preocupação recebe nossa primeira atenção pela manhã. O celular recebe nossos primeiros minutos. Os problemas recebem nossos primeiros pensamentos. E Deus, muitas vezes, recebe aquilo que restou. Mas Jesus disse algo poderoso em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Observe a ordem apresentada por Cristo. Primeiro Deus. Jesus não estava ensinando que, ao buscarmos o Senhor, nunca teremos dificuldades. Também não estava prometendo que receberemos automaticamente tudo aquilo que desejamos. Ele estava ensinando que existe uma ordem correta para o coração. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, todas as outras coisas começam a ser enxergadas de uma perspectiva diferente. Talvez você esteja esperando sua vida ficar mais tranquila para se aproximar de Deus. Quando esse problema acabar, você vai orar mais. Quando o trabalho diminuir, vai ler mais a Bíblia. Quando aquela situação se resolver, vai voltar a buscar o Senhor com mais intensidade. Mas existe um problema. Sempre haverá alguma coisa pedindo nossa atenção. Quando um problema termina, outro pode aparecer. Quando uma preocupação desaparece, uma nova responsabilidade surge. Se esperarmos a vida ficar completamente organizada para buscar a Deus, talvez passemos a vida inteira esperando. É por isso que Jeremias capítulo 29, versículo 13, traz uma promessa tão bonita. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Deus não está procurando uma performance perfeita. Ele deseja um coração sincero que se volte para Ele. Um coração que diga: Senhor, existem muitas coisas acontecendo ao meu redor, mas eu não quero permitir que nenhuma delas ocupe o lugar que pertence a Ti. Existe uma passagem no Evangelho que representa muito bem essa luta. Em Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42, Jesus entra na casa de duas irmãs, Marta e Maria. Marta estava ocupada com os muitos afazeres. Ela estava servindo, trabalhando, tentando cuidar de tudo. Maria, por outro lado, sentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Em determinado momento, Marta ficou incomodada e pediu que Jesus mandasse Maria ajudá-la. Então Cristo respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta não estava fazendo algo necessariamente ruim. Esse é justamente o detalhe que torna essa história tão importante. Muitas das coisas que roubam nosso tempo com Deus também não são ruins. Trabalhar não é ruim, cuidar da casa não é ruim, resolver problemas não é ruim, planejar o futuro não é ruim, cuidar da família não é ruim. O problema começa quando todas essas coisas ocupam tanto espaço que já não conseguimos parar aos pés de Jesus. Talvez você esteja vivendo como Marta, fazendo muitas coisas importantes, mas interiormente cansado, resolvendo problemas, mas perdendo a paz, cumprindo responsabilidades, mas sentindo que alguma coisa está faltando. E talvez aquilo que esteja faltando não seja mais produtividade, mais dinheiro, mais controle ou mais planejamento. Talvez seu coração esteja simplesmente com saudade da presença de Deus. Buscar o Senhor primeiro não significa abandonar responsabilidades.
Maria não permaneceria para sempre sentada enquanto todo o restante da vida era ignorado. O ensinamento é sobre prioridade. Existe um momento em que precisamos parar e reconhecer: antes de enfrentar tudo aquilo que está diante de mim, eu preciso estar com Jesus. Quando fazemos isso, talvez o primeiro milagre não aconteça nas circunstâncias. Talvez aconteça dentro de nós. O problema ainda pode estar lá, mas agora existe paz para enfrentá-lo. A decisão ainda precisa ser tomada, mas agora buscamos sabedoria. A dificuldade não desapareceu, mas nossa fé foi fortalecida. Aquilo que parecia enorme começa a ocupar seu verdadeiro tamanho quando colocado diante da grandeza de Deus. E existe algo ainda mais importante. Não devemos buscar Deus apenas pelo que esperamos receber dele. O Senhor não deve ser apenas uma solução para problemas. Nós o buscamos porque Ele é Deus, porque Ele é digno, porque fomos criados para conhecê-lo, porque Jesus Cristo abriu para nós um caminho de reconciliação com o Pai. O maior presente da presença de Deus não é aquilo que Ele coloca em nossas mãos, é o próprio Deus. O Salmo 63, versículo 1, expressa esse desejo de maneira profunda. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Existe uma fé que deixa de perguntar apenas: Deus, o que o Senhor pode fazer por mim? E começa a dizer: Deus, eu quero Te conhecer, quero ouvir Tua palavra, quero que meu coração deseje Tua presença. E talvez seja exatamente disso que você precise hoje. Não de uma vida perfeita antes de buscar Deus, mas de buscar Deus exatamente no meio da vida que você tem agora. Com os problemas que ainda não foram resolvidos, com as perguntas que ainda não têm respostas e com as responsabilidades que continuam esperando por você. Você não precisa colocar tudo em ordem para depois chegar diante do Senhor. Chegue diante do Senhor e permita que Ele comece colocando você em ordem por dentro. Agora, vamos orar. Pai amado, eu entro na Tua presença neste momento e reconheço que existem muitas coisas disputando a minha atenção. Existem responsabilidades que preciso cumprir, problemas que preciso resolver, decisões que preciso tomar e preocupações que facilmente ocupam minha mente. Mas, antes de tudo isso, eu escolho parar. Eu escolho voltar minha atenção para Ti. Eu escolho reconhecer que Tu és Deus e que nenhuma outra parte da minha vida deve ocupar o lugar que pertence somente a Ti. Senhor, perdoa-me pelas vezes em que Te deixei para depois, pelas manhãs em que meus primeiros pensamentos foram entregues à preocupação, pelos dias em que tive tempo para tantas coisas, mas quase nenhum tempo para Ti, pelas vezes em que só me lembrei de orar quando alguma coisa deu errado. Eu não quero buscar Tua presença apenas nas emergências, não quero entregar a Ti somente aquilo que sobra do meu tempo, quero aprender a colocar-Te no centro da minha vida. Jesus, Tu disseste para buscarmos primeiro o reino de Deus e a Sua justiça. Ensina-me a viver essa palavra, que não seja apenas um versículo que conheço, mas uma verdade que determina minhas prioridades. Antes da ansiedade, quero buscar a Ti. Antes de tomar decisões importantes, quero buscar a Ti. Antes de tentar controlar aquilo que não posso controlar, quero buscar a Ti. Antes de permitir que minha mente seja dominada pelos problemas, quero lembrar quem está comigo. Pai, reorganiza aquilo que ficou fora do lugar dentro de mim. Se o dinheiro ocupou espaço demais no meu coração, coloca-o novamente no lugar correto. Se o trabalho se tornou minha identidade, lembra-me de quem eu sou em Cristo. Se alguma pessoa se tornou mais importante para mim do que a Tua vontade, corrige meu coração. Se meus planos se tornaram tão importantes que já não consigo aceitar uma direção diferente da Tua, ensina-me novamente a entregar. Senhor, existem distrações que parecem pequenas, mas aos poucos consomem horas da minha vida. Dá-me discernimento para reconhecê-las. Eu não quero viver constantemente ocupado e espiritualmente vazio. Não quero chegar ao fim de cada dia tendo respondido mensagens, resolvido tarefas, assistido a tantas coisas e cuidado de tantas responsabilidades, mas sem ter parado verdadeiramente diante de Ti. Cria em mim fome pela Tua palavra, que eu não leia a Bíblia apenas por obrigação, mas porque quero conhecer Tua voz, Teu caráter e Tua vontade. Dá-me desejo de orar. Que a oração não seja um ritual frio, mas um encontro sincero contigo.
Ensina-me a conversar contigo durante o meu dia, nos momentos simples, nas decisões pequenas, nos caminhos comuns e também nas grandes dificuldades. Pai, talvez eu tenha me afastado sem perceber, talvez minha fé tenha se tornado automática. Continuo acreditando, mas perdi aquela vontade de buscar. Continuo orando, mas minhas palavras parecem apenas repetição. Se isso aconteceu comigo, desperta novamente o meu coração. Eu não quero viver apenas de lembranças de momentos em que estive mais perto de Ti. Quero caminhar contigo hoje. Senhor Jesus, assim como Maria escolheu parar aos Teus pés, ensina-me a reconhecer quando preciso parar. Existem momentos para trabalhar, produzir, construir e resolver, mas também existem momentos em que preciso simplesmente estar contigo. Não permita que eu confunda atividade com intimidade. Posso fazer muitas coisas e ainda assim estar distante. Quero primeiro estar contigo e permitir que aquilo que faço seja consequência de uma vida que permanece perto de Ti. Pai, eu Te entrego também tudo aquilo que está esperando por mim depois desta oração. Tu conheces meu dia, conheces cada compromisso que tenho, cada conversa que preciso enfrentar, cada problema que está esperando uma solução e cada situação que ainda me preocupa. Eu coloco tudo diante de Ti agora. Não quero carregar sozinho aquilo que posso compartilhar contigo. Dirige meus passos hoje. Conforme ensina Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, quero confiar em Ti de todo o coração e não depender apenas do meu próprio entendimento. Quero reconhecer-Te em todos os meus caminhos e confiar que Tu endireitarás minhas veredas. Dá-me sabedoria nas decisões, coloca prudência nas minhas palavras, livra-me de reações impulsivas, ajuda-me a perceber oportunidades para fazer o bem. Senhor, se alguma porta precisar ser fechada, dá-me confiança para aceitar. Se alguma porta precisar ser aberta, dá-me coragem para atravessar. Se eu precisar esperar, dá-me paciência. Se eu precisar agir, dá-me discernimento. Não quero correr na frente da Tua direção nem permanecer parado quando já me mostraste o caminho. Pai, cuida também das preocupações que trouxe para esta oração. Talvez exista algo que esteja tirando minha paz há dias. Talvez eu tenha acordado pensando nisso. Talvez ninguém saiba o quanto essa situação está me afetando. Mas Tu sabes, eu entrego essa preocupação em Tuas mãos. Não estou dizendo que ela não importa. Estou dizendo que Tu és maior do que ela, que a Tua paz governe meu coração. Talvez as circunstâncias não mudem imediatamente depois desta oração, mas muda a maneira como caminho através delas. Onde existe confusão, traz clareza. Onde existe medo, fortalece minha fé. Onde existe cansaço, renova minhas forças. Onde existe pressa, ensina-me a esperar. Onde existe orgulho, produz humildade. Onde existe distância de Ti, aproxima-me novamente. Senhor, eu também te peço algo que considero ainda mais importante do que a solução dos meus problemas. Faz crescer dentro de mim um desejo verdadeiro por Ti. Eu não quero Te procurar apenas porque preciso de uma bênção. Não quero transformar a oração em uma negociação. Quero buscar-Te porque Te amo. Quero conhecer Jesus cada vez mais. Quero que minha fé permaneça quando tudo estiver bem e também quando tudo estiver difícil. Obrigado, Jesus, porque através da Tua morte e ressurreição eu posso me aproximar do Pai. Obrigado porque não preciso conquistar o amor de Deus através do meu desempenho. Obrigado porque existe graça. Obrigado porque posso chegar diante de Ti exatamente como estou e ser transformado pela Tua presença. Pai, se meu coração estiver dividido, torna-o inteiro diante de Ti. Se minha atenção estiver espalhada em muitas direções, ensina-me a voltar para aquilo que realmente importa. Se eu estiver colocando minha esperança em coisas que podem desaparecer, lembra-me de colocar minha esperança em Ti. Eu quero construir minha vida sobre aquilo que permanece. E quando esta oração terminar e eu voltar às minhas responsabilidades, ajuda-me a não deixar Tua presença aqui. Quero levar essa consciência comigo. Enquanto trabalho, lembra-me de Ti. Enquanto dirijo, lembra-me de Ti. Enquanto tomo decisões, lembra-me de Ti. Enquanto converso com outras pessoas, ajuda-me a representar Cristo. Nos pequenos intervalos do dia, ensina-me a voltar meus pensamentos para Ti. Eu não quero viver uma vida dividida entre momentos espirituais e todo o restante. Quero que minha vida inteira pertença a Ti. Meu trabalho, meus planos, meu dinheiro, minhas escolhas, meus relacionamentos, meus sonhos, meu tempo e meu futuro.
Tudo está diante de ti. Hoje eu escolho buscar primeiro o teu reino, não porque acredito que isso me dará uma vida sem dificuldades, mas porque acredito que uma vida contigo é melhor do que qualquer vida construída longe de ti. Se as circunstâncias mudarem, eu te agradecerei. Se eu precisar atravessar um processo, caminharei contigo. Se receber aquilo que pedi, darei glória a ti. E se a tua resposta for diferente daquilo que imaginei, ajuda-me a continuar confiando. Pai, começa em mim aquilo que precisa mudar. Antes de transformar aquilo que está ao meu redor, transforma meu coração. Antes de me dar mais coisas, ensina-me a valorizar aquilo que realmente importa. Antes de abrir novos caminhos, prepara-me para caminhar por eles. E que cada bênção que chegar nunca ocupe o lugar daquele que abençoa. Eu te busco hoje, Senhor, não com um coração perfeito, mas com um coração sincero. Quero te conhecer mais, quero caminhar mais perto de Jesus, quero aprender a reconhecer tua direção, quero que a tua palavra tenha cada vez mais espaço dentro de mim e quero que, quando outras pessoas olharem para a minha vida, percebam não apenas aquilo que conquistei, mas principalmente quem está no centro dela. Obrigado porque tu não estás distante. Obrigado porque tua palavra promete que aqueles que te buscam de todo o coração te encontrarão. Eu entrego este dia minhas preocupações, meus planos e tudo aquilo que ainda acontecerá nas tuas mãos. Que a tua vontade seja feita em mim e através de mim. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Ao terminar esta oração, não volte imediatamente para a correria esquecendo aquilo que acabou de fazer. Durante o restante do dia, volte seu coração para Deus em pequenos momentos. Pode ser uma oração curta enquanto trabalha, um agradecimento enquanto caminha ou simplesmente alguns segundos reconhecendo: Senhor, eu sei que Tu estás comigo. Buscar a Deus não acontece apenas durante alguns minutos de oração. É uma direção que damos ao coração repetidamente ao longo do dia. Se esta oração falou com você, escreva nos comentários. Deus em primeiro lugar. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta oração com alguém que também precisa voltar a colocar o Senhor no centro da vida. E existe mais uma oração aqui no canal para continuar este momento com Deus. Ela está aparecendo na sua tela agora mesmo. Que o Senhor conduza o seu dia, fortaleça sua fé e faça crescer em você uma vontade cada vez maior de permanecer perto de Jesus. Deus abençoe você e até a próxima oração.